pessoas! Sejam bem-vindos ao Búria Podcast, seu primeiro e único podcast sobre Vampire Academy no Brasil. Eu sou a Luene. E eu sou a Gisele. E hoje, finalmente, comentando os 2 primeiros episódios da série. Então, pessoas, antes de nós começarmos o tão aguardado episódio, discutindo os episódios da série, nós precisamos explicar como que vai funcionar o nosso cronograma aí nas próximas semanas. Acreditem, a gente quer muito falar dos 4 episódios que saíram, mas por problemas pessoais a gente não vai conseguir gravar na próxima semana, então a gente decidiu dividir essa primeira leva em 3 partes. Primeiro comentando o episódio 1 e 2, na próxima semana comentando o episódio 3 e 4, na terceira semana o 5º e o 6º, e aí sim a gente entra em acordo com a série comentando um por vez. Isso mesmo. A gente não quis deixar vocês sem episódio na próxima semana, vocês acabariam ficando sem episódio algum. Então, pra não ficar essa semana sem nada, a gente decidiu colocar o 3 e o 4 na próxima semana, pra não deixar vocês órfãos. Eu sei que vocês estavam loucos pra ouvir a nossa opinião sobre os episódios, então, mas pelo menos hoje, do 1 e do 2, a gente já começa agora, tá? E começando com as nossas primeiras impressões, né? Aliás, na verdade, nós vamos começar com um resumo sem spoilers, pra você que não conseguiu até agora assistir os primeiros episódios. Se você tá caindo aqui de paraquedas e ainda não assistiu nenhum dos 4 episódios que a Peacock liberou no dia 15, vai um pequeno briefing uma primeira impressão do que a gente achou. E eu vou tentar deixar o máximo sem spoiler possível, mas falar ainda tentar dar uma resenha útil. Sim. Bom, eu vou começar porque eu consegui assistir os episódios primeiro, eu assisti logo de manhãzinha quando foram lançados. E a minha primeira impressão com os 2 primeiros episódios foi não curtir muito. Isso mudou depois de um tempo, mas assim, o primeiro momento que eu assisti, eu não gostei por conta da dinâmica. Eu achei os episódios muito corridos e uma tentativa de colocar o máximo de informação possível ali pra tentar estabelecer já as regras do jogo antes da história de fato começar. E isso acabou me incomodando porque eu achei que podia ter sido num ritmo mais lento, pra aproveitar mais vários assuntos e talvez render mais episódios, não sei. Nisso eu concordo com a Gisele. Eu assisti depois, no mesmo dia. Eu já não fui com... Na verdade, assim, eu fui com expectativa baixíssima, porque a Gisele... Eu minei a expectativa de todo mundo. Cheguei no grupo falando, gente, os 2 primeiros não gostei. A Gisele falou, gente, deu ruim, não deu, foi péssimo os episódios. Então, assim, a minha expectativa Calma, foi... eu não falei que foi péssimo. Eu falei que eu não tinha gostado, Exato. Mas péssimo eu não falei, não. Você falou, deu ruim, vai. Foi isso que você falou. Eu falei, deu ruim, eu falei, não deu bom. Não deu bom, não é o que a gente esperava. E aí eu fui com a expectativa baixíssima. De fato, não foi o que eu esperava. Eu esperava um pouquinho mais. Pelo que foi falado, eu esperava um pouquinho mais. Eu assisti, eu não achei tão ruim. Depois, reassistindo, eu comecei também a ter uma visão um pouco mais crítica. Mas, como eu falei, eu fui com uma expectativa baixa. E como eu assisti, eu tive a experiência de assistir Instrumentos Mortais, a série, eu vou bater nessa tecla até o último dos meus dias. Eu tive essa experiência ruim. Então, assim, não foi tão péssimo quanto eu imaginava. Mas eu concordo com a Gi. Realmente tem muitas informações que poderiam ter sido diluídas ao longo dos episódios. Não só desses 4 primeiros episódios, mas ao longo dos episódios à frente, né? Ao longo da série mesmo. Conforme vier essa necessidade de se explicar aquela informação. Exato. Gente, vamos lá, começando do começo. Eu não gostei da abertura. Não é que eu não gostei, assim, eu achei ela mal feita. A animação tá bonita, as cores estão bonitas, mas eu não gostei de ser uma narrativa. Pra mim aquilo tem mais cara de prólogo do que de abertura. Se fosse só no primeiro episódio eu entenderia a necessidade, mas aí chega no segundo, repete a mesma coisa. E ainda que se tivessem feito todos os episódios com prólogos, mas eles passassem informações diferentes, até vai. Exato. Se trouxesse uma introdução para cada episódio, uma informação nova para cada episódio, ia ser bem interessante. Eu acho que ficaria mais, seria mais enriquecedor para a narrativa.
Mas assim, o mais rico mesmo pra narrativa seria que aquelas informações fossem diluídas no próprio diálogo dos personagens, no próprio roteiro. Eu também acho. E assim, por mais que eu achei muito expositivo o primeiro episódio, né? Os diálogos, eles são expositivos. Todo diálogo parece primeiro episódio de novela, que você tá apresentando o personagem. Foi muito primeiro episódio de novela. Talvez até por isso que me incomodou, porque eu tenho essa cultura de novela, todo. né? Desculpa. Mas eu também tenho, eu adoro novela, você sabe que eu sou noveleira. Sim. E o que eu sinto é que ficou um episódio piloto, e eu acho que isso é do passado das produtoras. Elas fizeram um episódio piloto da mesma maneira que se faz quando você quer vender aquela ideia para uma empresa. Sim, exato. Que você precisa meio que mostrar tudo que aquele universo promete pra convencer, assim, tipo, aposta na minha ideia que vai dar bom. Porque, olha, eu tenho todos esses caminhos pra seguir, eu tenho tantas temporadas que eu consigo fazer, eu tenho todos esses personagens. Só que a série já estava fechada pra serem 10 episódios. Eu sinto que não precisava esse modelo de piloto. Concordo plenamente, eu acho que não precisava ser dessa forma. Eu percebi que foi uma forma muito parecida de vender o piloto, da mesma forma como foi feito de The Vampire Diaries. Como eu assisti, eu consegui fazer esse paralelo, é bem parecido. A diferença é que em The Vampire Diaries nós temos vampiros vivendo no mundo real com adolescentes. Lá nós temos um mundo de vampiros com todas as regras especiais, diferentes. E aí tem um drama adolescente dentro desse mundo. Então você tem que explicar todo esse mundo. Então elas ficaram muito nessa explicação. Elas quiseram explicar demais essas regras do jogo num primeiro momento. Mas quiseram explicar tudo. Não ir diluindo conforme fosse necessária a informação. No segundo episódio, eu acho que melhora um pouco, mas ainda não chega no ritmo que eu queria. Pra mim, o ritmo pegou mesmo a partir do terceiro, mas aí eu vou deixar pra falar no próximo episódio. E eu encuquei um pouco com o roteiro. Então, o primeiro episódio foi escrito pela Julie Plec e pela Margaret McIntyre, e o roteiro do segundo episódio foi feito pela Linda Di. E, não sei, algumas coisas na velocidade dos acontecimentos acabaram me incomodando, e as passagens de tempo. As passagens de tempo também estão confusas. Isso é bem problemático. Falta aquela passagem de tempo, falta, sei lá, não precisa escrever na tela 2 dias depois. Falta aquela coisa até mesmo meio novelesca, assim, que mostra o céu passando o tempo, mostra, sei lá, qualquer coisa, qualquer elemento. Então, a partir do terceiro episódio tem. O primeiro e o segundo é que peca nisso. Eles pecam bastante nisso. Tem uma cena no primeiro episódio que você só percebe que mudou de dia porque o Dimitri mudou de roupa. Sim. É bem porque complexo. A Rose tá com o mesmo cabelo e com a mesma roupa, tá todo mundo muito igual e só o Dimitri mudou de roupa. Aí você sabe que mudou de dia, porque senão você ia achar que tava acontecendo tudo junto. Mas pra não ficar também achando que o primeiro episódio é tudo ruim, não é. Eu gostei muito das cenas de ação e era um medo que eu tinha, porque eu sou muito chata com cena de ação. Se a coreografia ficar muito exposta ou se tem muito corte, eu acho que não me tira da imersão, e isso não aconteceu. Então, pra mim é um mérito gigantesco. Sim. E eu não tenho um A pra falar nem dos cenários e nem do figurino. Não, isso tá impecável. Impecável. A série, ela tem a figurinista, ela é perfeita. Isso a gente vem falando desde dos estilos, do teaser, do trailer. Mas o figurino, ele é belíssimo. A fotografia, ela também tá bem feita. O que realmente pecou, que a gente falou, foi um pouco do roteiro e a montagem, né? A edição, que tá um pouco tá pecando um pouco. Tem uns cortes meio bruscos. A Luene, que é formada nisso, pode falar melhor. Sim, eles cortam, às vezes, no meio, assim, muito em cima da fala, não deixa concluir. Às vezes, talvez falta deixar o ator atuar. Tipo, deixar o ator dar aquele olhar, aquele último olhar que às vezes significa alguma coisa, porque o ator atua não só declamando o texto, né? É no olhar, na feição, né? Então isso falta um pouco de sutileza nesses primeiros episódios. Me incomodou. E eu achei que sobrou tempo, sabe? O primeiro episódio ficou com 47 minutos.
daria pra uma, duas ceninhas que você acrescentasse aqui e ali, e acho que já resolveria bastante. Sim, uma outra ceninha que você acrescentasse resolveria até alguns probleminhas de roteiro que a gente encontrou, mas a gente vai falar isso um pouco mais na parte com spoilers. Isso que eu ia falar. Que nós vamos então, a partir começar de agora. Se você não assistiu, fecha esse vídeo, mas antes dá o like. E se inscreve aqui no canal pra você voltar depois que você tiver assistido. Assiste tudo, e volta ver se aqui. as suas opiniões batem. Exatamente. E deixe seus comentários aqui embaixo do que você achou também, né? Porque a gente quer saber. Exato. Agora sim, spoilers. Um exemplo de roteiro que a gente não gostou, né? Tanto eu quanto a Gi, nós conversamos a respeito e as duas concordam, é em relação à interação dos Dragomir com a Rose. Nós temos todo um monólogo da Rose falando lá no lago pra Lyssa sobre as lembranças dela em relação aos Dragomir. E isso poderia ter sido simplesmente mostrado na festa. A gente teve ali logo no início daquela festa. Tem um momento específico na festa que a Marie conta, torce o nariz e fala: eu não acredito que os Dragomir estão carregando essa menina pra cima e pra baixo. Era muito simples. Era só neste momento você ter colocado uma cena ou da Rhea ou do Eric intervindo e falando assim: a Rose faz parte da família, na nossa família não tem preconceito, a gente aceita qualquer raça e ela tá aqui como minha convidada, você não enche o saco. E uma cena de um abraço, porque a Rose fala depois no lago que a mãe da Lyssa sempre a abraçava, tanto na chegada quanto na saída. Não, e até se tivesse mesmo o André, isso, até mesmo o André falando alguma coisa a mais, porque todo mundo fala que o André é revolucionário, que o André quer integrar. Ele só serviu pra aparecer com a bunda de fora. Exato. Que ele quer integrar os vampiros na sociedade, que ele quer governar para todos, os reais e os não reais. Sim. Mas isso não aparece, ele não mostra, ele não demonstra em nenhum momento. E poxa, vocês fizeram toda a festa da rainha, teve tantas oportunidades ali que poderia mostrar uma interação até maior do André com a Rose, inclusive, né? Usando a Rose artifício para todos os Dragomir, já resolveria. Você mostraria realmente a boa vontade do André, essa força revolucionária dele, e você mostraria o carinho dos Dragomir para com a Rose. É porque depois aquele monólogo da Rose, ele parece uma coisa muito artificial, que é simplesmente assim: o personagem vai lá agora e conta a sua história. E foi um grande resumo pra Rose falar que ela não tem um bom relacionamento com a mãe, que ela não sabe quem é o pai dela e que ela considerava os Dragomir uma família. Mas se tivesse... Porque ela nem precisava ter falado da mãe, porque chega no episódio 3 a gente já vê esse relacionamento. Exato. Podia simplesmente ter focado. Poderia até ter um monólogo, mas se a gente tivesse visto isso, sim, já o monólogo ele teria mais peso dramático. Você sentiria mais a dor da Rose, você entenderia mais a dor dela, seria mais genuíno, eu acho. Exatamente. Faltou essa profundidade, você dá profundidade pro personagem mostrando que realmente ele tinha aquela ligação. Não apenas ele falando: olha, eu tinha aquela ligação, tá? Eu acho que algumas coisas, elas não podem ser expositivas, elas têm que ser mostradas. O espectador, ele não precisa ouvir, ele tem que ver pra se convencer. Exato. E não teve nenhuma cena que convencia a gente de que os Dragomir realmente se preocupavam com a Rose. Ficou tipo a palavra da Rose pela palavra da Rose. E assim, a Julie Plec e a Margaret falaram tanto que eles iam mostrar, né, ia começar antes do começo dos livros. Mas assim, nós vamos mostrar o antes do começo dos livros. Não, eu tô revoltada. Jogue tudo que Margaret e Julie Plec falaram no lixo, porque assim, não é bem da maneira como elas falaram, entendeu? Quando a gente chegar no episódio 3 e 4, eu vou falar algumas coisas sobre isso. Não tô nem falando sobre isso, eu tô lá no começo ainda, quando a Margaret ficava pesando a mão, dizendo: porque às vezes quando você faz uma série pra TV, você precisa cortar o ar da cena, que é aquela cena, aquele momento que o leitor, o espectador tem pra absorver um acontecimento. E não tem ar nenhum, tá todo mundo morrendo sufocado, porque é uma coisa em cima da outra. Elas cortam muito, elas são muito aceleradas. Mas às vezes eu acho que isso é a escola. Exatamente. Isso é a escola de produção da qual elas vieram. Elas melhoraram, mas eu acho que elas ainda têm muito o que eu acho que evoluir. Elas vão entrando no eixo, sabe? Conforme a temporada vai avançando, vai entrando. Porque depois a gente vê uma evolução. Do piloto pro episódio 2 já tem uma evolução. Com certeza. Com certeza. Mas como não é tudo ruim, né? Eu falei, tem coisas que eu achei muito boas. Eu amei o paralelo que eles fizeram com uma festa da realeza acontecendo
E ao mesmo tempo, fora tá acontecendo um ataque Strigoi e os convidados da festa não ficam sabendo porque Deus o livre incomodar a realeza com uma coisa tão pequena. Só os guardiões precisam saber, sabe? É maravilhoso, os guardiões lá batalhando com um Strigoi. O Strigoi chega a quebrar o pulso de uma das guardiãs, né? O braço, o pulso. E enquanto isso tá mostrando os Moroi na festa usando a magia pra acender um narguilé. Pra acender bolo, as velas do bolo. Pra acender as velas do bolo, pra pegar uma azeitona de dentro de um copo. Sabe, assim, usando truques de magia que poderiam ser realmente efetivos lá fora contra aqueles Strigoi. Com bobagem. Bobagens. E o paralelo é muito interessante. E ainda faz o paralelo da Rose, da própria inocência da personagem ali. Que ela tá curtindo aquele mundo, aquela riqueza, aquela festa, e não sabe o que a espera no futuro, né? Algo que conseguiu me conquistar com uma cena, a amizade da Rose e do Mikhail. Só aquela cena deles batendo a botinha, eu já amei. Eu adorei. Vou guardar no coração, porque eu realmente já, né, me preparando para sofrer mais adiante. Mas eu amei a amizade deles. Espero que seja mais explorado na série, inclusive. Eu também. Eles tiveram poucos highlights aí, mas nesses 2 primeiros episódios eu acho que só tem mais um diálogo dos dois. Mas eu espero realmente que mostre, porque faz sentido os dois serem amigos e depois isso convergir, né, naquela situação que a gente tem nos livros, que ele ajuda a Rose, pelo menos pra ela conseguir trazer o Dimitri de volta, porque por isso que ela vai entender a história dele. Teremos dor e dele. Sofrimento ainda nessa amizade. Muito dor e sofrimento. E os dois vão se ajudar muito, e eu gosto muito disso. Mas e eu gostei muito da Alberta, viu? Eu gostei muito eu também do tom adorei da a Alberta. Eu amei a Alberta. Eu achei ela... E assim, conforme... Vi gente reclamando dela no Twitter e não entendi ainda por quê. Mas a Alberta, ela é esse personagem mais frio, ela não dá muito boi pra Rose. Só com o tempo você vai percebendo que ela realmente tem afeto por ela, que ela se preocupa, tá nas entrelinhas. Mas eu achei a Alberta legal, ela só fala umas verdades. Sim, ela é durona, ela tem que falar a verdade. A Rose, às vezes, precisa ouvir verdade, gente. Às vezes, muitas vezes. Aliás, falando em muitas vezes ouvir verdade, ela ouve algumas verdades. Bom, a gente chega lá. Antes disso tem o quê? O primeiro encontro, que foi criticadíssimo, e eu achei estupendo, né? Quem criticou? Não, manda aqui em casa que a gente resolve com meia hora sem perder a amizade no soco. Porque assim, eu de tudo, da Rose em cima do castelo e pulando da torre pra mostrar que os vampiros... Parkour. Mas enfim, desde essa cena da Rose pulando lá de cima pra mostrar que os vampiros têm uma super força, uma super agilidade, não sei, até o momento que ela e Dimitri se olham, eu não tenho lá pra falar dessa cena. Gente, e essa questão da super agilidade... Só que ela é maravilhosa, perfeita. Essa questão da super força, da super agilidade dos vampiros, eu achei maravilhoso. Porque no filme, eles basicamente são pessoas comuns no livro lutando também. E treinando. No livro, a gente não tem essa impressão de que eles é reafirmado muitas vezes no livro que eles têm uma força sobre-humana. Que eles têm uma força acima do humano, né? Por serem um misto de Moroi com humano, Moroi com vampiro. Então, só que isso, na verdade... Não, isso na verdade é algo que a Rochelle ela vai mudando no meio do caminho, como sempre. Porque no primeiro livro ela fala que os vampiros puxaram os sentidos aguçados dos Moroi e a resistência dos humanos. Exato. Porque os Moroi são mais frágeis e os humanos mais parrudinhos. Então... enfim, gente, eu gostei, sabe? Eu gostei. Eu achei que foi um ótimo paralelo com o primeiro encontro deles nos livros. Porque a Rose ataca primeiro e ela atacou primeiro o Dimitri. Sim, o Dimitri não sabe. Era simples. Ela podia ter resolvido. Josi! Desculpa. Que foi? A Josi acabou de derrubar minha luz aqui. Eu derrubei minha luz hoje também. Então, só não quebrou meu ring light porque Deus segurou. É que eu tenho um ring light que tá meio encaixado aqui no meu tripé. Eu vou ter que comprar um outro tripé em breve. Eu vou ter que comprar mais um, já percebi também. Muitos investimentos. Inscrevam-se. Pelo amor de Deus.
Já fazendo um paralelo enorme com os livros, o primeiro encontro da Rose com o Dimitri faz muito sentido porque ela acaba atacando primeiro. Na hora que ele pede pra ela parar, ela podia ter resolvido as coisas na conversa. Ela podia ter parado, se apresentado, falado: oi, tudo bom? Aquela é minha amiga, deixa eu passar. Mas não, ela partiu pra violência e ele revidou. Eu vi gente falando: o Dimitri jamais faria isso, o Dimitri saberia quem é a Rose. Por que o Dimitri saberia quem é a Rose? Ele acabou de ser designado pra Alissa. A gente não sabe nem se eles não acabaram de se conhecer. Não tem garantia de que... Inclusive tem um diálogo logo depois em que praticamente estão explicando pra ele sobre a amizade da Rose e da Alissa, né? Eu amo então, que ele pergunta assim: Rose Hathaway vai ser um problema? Querido, na sua vida pra sempre. Entendeu? A corda já tá no teu pescoço, fofo. Mas você só não sabe ainda. É muito importante todo mundo entender o contexto do que tá acontecendo. O Dimitri, a família Dragomir acabou de morrer. Talvez num atentado, a gente não sabe. Até agora na série, né, nesses 2 primeiros episódios, nada disso abordado. Parece só um acidente. Mas parece ser só um acidente, mas enfim. De qualquer forma, eu acho que poderia tem um cuidado maior com a última Dragomir, né? Então, de repente, aparece do nada uma aprendiz louca. Doida, que acabou de pular de uma torre, puxando um negócio do bolso. O cara tá milhão. Tipo assim, a minha função é manter viva essa mulher aqui. Exatamente. Se essa menina aqui não ficar viva, eu tô fudido na minha vida. É isso que o Dimitri está pensando. E ela vai e ataca ele vai revidar. É óbvio. Ai, não sei, gente. Eu gosto tudo desse primeiro encontro deles. Eu só... Eu tinha muito medo que Dimitri não desse certo. Porque assim, eu acho que eu aceitaria qualquer derrota dessa série, menos Dimitri. E eu só posso dizer que Kiero e Sissi estão servindo tudo. A gente venceu muito. A gente venceu muito. Eles dois como casal, misericórdia. Olha, tenho nem palavras. Não, aquele momento que ele derruba ela no chão, você percebe que os dois... Fica aqueles segundinhos da câmera ali. Ele dá a conferida, ele dá uma olhada. Mas ela também dá uma conferida nele. Depois ela tenta dizer que não, mas a gente sabe que sim. Você percebe que os dois estão tipo assim: caramba, olha que ser gostoso. Ele olhando pra ela olhando pra ele, assim, né? Que ser gostoso está aqui. Né? Mas aí passa, né? Ela começa a sempre falar aquele irritante, o fucking Dimitri. Ela fica usando o tempo todo pra se referir a ele. Eu acho maravilhoso isso. Eu falo: quando a gente cospe pra cima é maravilhoso. Cai na testa é bonito, Rose. Gostoso. Mas nem tudo são flores. E aí a gente tem um casal maravilhoso e um outro casal que, olha... Não esperava que o tombo viesse de Dragozeira, mas veio. Mas assim, o Dragozeira, ele é um casal que ele se sustenta no carisma do Christian. Pelo menos pra mim. Não, no primeiro livro, de verdade, no primeiro livro eu ainda não tenho um ranço estabelecido com a Alissa. E eu acho bonitinha a maneira como eles se conhecem. Os dois meio na defensiva, e aí o Christian vai quebrando o gelo. Porque a Alissa tá muito na defensiva com o Christian, e ele vai quebrando o gelo dela com aquele jeitinho dele meio sarcástico. Então, é isso. Por isso que eu tô falando. Morreu, gente, enterra. Falta o sarcasmo do Christian. Isso que traz aquele tempero pra Dragozeira. Porque é o sarcasmo dele que vai fazendo ela se desmontando aos poucos e dar abertura pra ele. Só que o Christian não tem sarcasmo. O Christian é o maior pecado dessa série, até agora. Eu não vou dizer, cadê você? Esquecer o Christian no churrasco, porque assim, eu não vou dizer que é demérito do ator, porque eu não acho que seja, eu acho que deram um roteiro ruim pra ele. O texto do Christian, o texto Dragozeira é ruim. Não, o texto Dimitri é muito bom e o texto Dragozeira é ruim. Enquanto o Dimitri, ele tá, tipo, sendo construído totalmente nas entrelinhas, a construção de Dimitri é muito... sutil, gente. Sutil. É muito sutil. Te convence, Dimitri te convence. Nesses 2 primeiros episódios, a gente só tem, tipo, assim, uma mínima tensão sexual que teve ali, que tiveram ali em algumas cenas, que a gente vai comentando ainda.
E aí você começa a sentir, tá nascendo alguma coisa, tá nascendo da tensão sexual, dos dois se acharem gostosos e não conseguirem tirar os olhos um do outro. Mas eu acho que tensão sexual mesmo só teve no primeiro encontro, depois não tem tanta tensão. Não, ele olhando pra ela no bar, ele não tem uma olhadinha. Ai, tipo... eu esqueci desse. Ah, tá, pera, não, esquece, gente, apaga tudo que eu falei. Tem uma cena aí no final do 2 que só por Deus também. É uma cena Não, como é que é um spoiler? É isso. Então, ele tá olhando assim, tipo, que menina besta, mas meu Deus, que gostosa. Não, ele já tá rendido com a Rose em cima do balcão. Ah, tá. O olharzinho que ele dá, acabou. Já era. Credo, mas quem me dera, né? Deus me livre, imagina. Enfim, olha. Enfim, mas voltando aí à Dragozeira, né? Jesus. Mas Dragozeira perde completamente a sutileza, porque ele já chega não tem fazendo... sutileza. Não tem. Nossa, aquilo ali é um elefante de patins numa loja de porcelana chinesa. Não tem assim, sutileza. O Christian, ele fica reafirmando 1 milhão de vezes. Ah, porque minha família se tornou strigoi. Ah, porque não sei o quê. Gente, o Christian não é a pessoa que vai ficar reafirmando. Ele fala isso uma vez, ponto. Ele não vai se fazer de coitadinho. Pelo contrário, o Christian é a última pessoa que se faz de coitado nesse mundo. O que eu não gosto também é que, assim, já na primeira vez que eles conversam ali nos arquivos da igreja, já rola um clima e eles já estão trocando uns olhares. E aí depois a Alissa Sorrisinho. tenta... aí a Alissa tenta justificar, tipo, acho que nós dois perdemos os nossos pais e a gente meio que se entende por isso. Mas, cara, e o negócio que me incomodou é que a Alissa já começou a confiar no Christian de primeira. Ele é um cara cujos pais viraram um strigoi. E sabe-se lá por que diabos essa menina resolveu confiar nele assim de cara. Tanto que no segundo episódio ela já tá contando pra ele que ela não se especializou, sendo que ela só contou isso pra Rose. Essa cena, eu fiquei com vontade de bater na Alissa, porque assim, como que você sai contando isso pra uma pessoa que você acabou de conhecer? Eu acho que é o seguinte, sabe, enquanto Romitri tá transbordando química, e é muito da atuação, mas também do texto e do roteiro, Dragozeira tá tentando te convencer que eles têm química, porque eu imagino que precisaram fazer o seguinte: quiseram estabelecer o romance ali nos 2 primeiros episódios, porque depois o resto da temporada vão tentar separar eles, e aí eles vão ficar nesse sofrimento eterno adolescente, tipo, meu Deus, a minha vida é horrível porque eu não posso ficar com a pessoa que eu amo. Só que você não constrói um amor, uma paixão assim de primeira. Eu não convenci, pelo menos. Então, mas Vampire Diaries, a Stefan e Helena começou, que é o casal que não ficou junto, né, que deveria ficar, mas não ficou, começa, tipo, praticamente no primeiro episódio também. É bem corrido também, pelo que eu me lembro. Então, mas você falou uma coisa importante: o casal que deveria ter ficado junto e não ficou. Se continuar essa falta de química entre os dois, é capaz de mudarem e a Alice acabar se envolvendo com outra pessoa, ou o Christian se envolvendo com outra pessoa. Então, a minha opinião é que Adrian não vai vir pra atrapalhar a Romitri, vai vir aí pra atrapalhar a Dragozeira. Eu acho. Eu tinha pensado nisso também. Porque tem o lance da... Fala. É que Romitri já tem o Mason. Já tem o Mason, né? O Romitri já tem e, aliás, o Mason. Outra mudança que eu aprovei demais na série: Rose Hathaway transante. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa, ela e Mason. Ai, tirar aquele plot da virgindade me deu acho que 10 anos de vida. O pior agora. é que ela tem uma química com o Drill, né? A Cici e o Drill. Tem uma química legal, assim, de amizade colorida. Não tô falando pra romance. Mas eles têm o texto dos dois é bom, né? O roteiro pros dois é bom. Eles convencem juntos, né? Como amigos coloridos. Eu gosto muito. E eu acho que de química sexual eles também têm, porque... Ele é gostoso pra caralho. 2 primeiros... Ele é lindo. E ela as cenas de pega que tiveram deles me convenceram. Bastante. Eu só fico lembrando da carinha de cachorro sem dono dele quando a Rose... Bom, enfim, quando a Rose desmaia ali no final do segundo episódio. Que dó! Que ele fica assim, que dó! O que eu faço? Que dó! E Dimitri já com ela no braço, falou, perdeu, queridão. Não é. Quem fica com cara do que eu faço é o Dimitri. Que o Dimitri tá assim, meu Deus do céu, tá chovendo mulher. Tá chovendo Rose Hathaway. Tudo que
tudo que o homem queria era o quê? Uma cerveja, uma bebida. Ele vai lá no bar, tipo, oi, tudo bem? Com a moedinha dele na humildade, cai uma Rose Hathaway no colo. Cara, ele ganhou na loteria. É óbvio que ele ia sair carregando ela, ele ia devolver, ele ia E o Mason com aquela cara de... A Mason com aquela cara de, que é isso? Sobrei, né? Não, é o primeiro momento, assim, que o Mason olha e fala, eu acho que eu vou me dar mal. Não tem como. Tenho essa ligeira desconfiança. Eu vou elaborar mais no próximo episódio essa minha teoria, mas eu acho que Mason shippa a Romitra, eu acho. Não, todo mundo shippa. Se o Mason shippar a Romitra, ele tá errado também. Mas enfim, a gente já desviou. Mas eu vou falar mais. Eu vou falar mais dessa cena do bar depois, que a gente já se perdeu. Pra variar. Sobre o primeiro episódio, a gente ainda também não teve o casal Carpenter, não apareceu nada no primeiro episódio, só tipo, basicamente o Mickey. Tem só na festa. O Mickey olhando pra Sônia, né? Só no segundo episódio que realmente a gente vai ter falando alguma em coisa. Sônia, eu preciso falar, Sônia Carpenter. Verdade. A cena que ela fala da aura da Lisa, eu achei assim, de uma sutileza, mas a informação tá ali. Sim. Quem lê os livros pega. Quem não leu fica intrigado. Eu achei isso muito bom. Acho que ela fala, muito bom. Lindo o tom de amarelo que você está usando. E a Lisa que você tá usando. Meu Deus, como assim? Eu não tô usando tô amarelo. De preto e branco, que é amarelo. E aí já estabeleceram também que a Sônia, ela não bate muito bem, né? Ela tem algumas questões. Colocam ela como uma pessoa frágil. Uma pessoa instável, né? Uma pessoa emocionalmente instável. Sim. E aí a Lisa não contraria. Mostra um pouco da Lisa, né? Da gentileza, que eles sempre reafirmam que a Lisa tem, né? Que ela é gentil com a Sônia, responde, eu também gosto muito, né? Obrigada, né? Agradece, enfim, não critica nem nada. Eu gostei do negócio da Lisa ter que recitar uma coisa lá em Old Moroi, que agora eu só consigo associar com a língua dos Minions, graças a Kate. A Kate estragou Old Moroi pra mim, assim, acho que pra sempre. A Kate falou, parece a língua dos Minions. Gente, eu ria alto, eu gargalhava com isso. E olha, o Pico que tem os direitos, a Universal tem os direitos de Minions. Então eu acho que rolou ali um acordo, entendeu? Totalmente. Eu acho. Gente, maravilhoso. Mas enfim, eu gostei da ideia da nova língua, apesar de agora eu associar com a língua dos Minions, eu realmente achei interessante, achei que faz sentido. E toda essa pataquada que os Moroi têm, principalmente os Moroi da realeza, então é tudo muito cheio de cerimônia, e são vestimentas, Sim. E é a igreja, e é tudo muito ritualístico. Isso eu achei que deu o tom certo pra história. Eu só acho que a parte que a Lisa tinha que recitar tinha que ser um pouco maior, porque o que ela recitou era muito pequenininho. Ela fez uma tempestade no copo d'água pra falar 3 palavras. Exatamente. Não, acho que podia ter uma continuação, ela podia continuar lendo ali, né? Pelo menos se a cena continuasse com ela falando mais palavras, não, ela continuou lendo mais coisa ali, enfim. Exatamente. Dando uma continuidade. Então... pra falar de um outro personagem também. O Victor, ele começa a história da mesma maneira que nos livros, né? Como na história agora ele é padrinho da Lisa, então ele tá meio que cuidando dessa transição, ela assumindo o lugar da família no conselho. Ele é como se fosse um mentor pra ela. Mas se você prestar atenção, o Victor tá sempre comendo pelas beiradas, né? Tipo, a filha dele era a noiva do futuro rei. Agora ele é o mentor da futura rainha. Então ele tá sempre ali por trás. Porque o episódio acaba... Eu estou decepcionadíssima que não é Ekaterina. Assim, eu poderia processar Julie Plec e Margaret por isso. Que palhaçada. Pra que inventar um novo nome se tinha um outro nome lá do próprio livro? Sim, pelo amor de Deus, né, gente? A rainha... chama Marina. Que olha, ruim. Não, eu não aceito. Mas eu preciso falar uma coisa muito importante, que eu tinha razão. Elas não fugiram. Eu preciso falar isso.
Eu preciso falar Elas isso não até o fim fugiram. dos meus dias. Elas não fugiram. Eu acertei. Eu acertei. E Dimitri, e a maneira como o Dimitri reage ali com a Rose depois da fuga, quando ela sai da bronca, e ele dá... Meu, a hora que ele fala pra ela assim, não existe um lugar tão baixo naquele ranking pra você agora. Tipo, você quase fez a pessoa que você mais se importa no mundo ser morta. Eu olhei pra ele e falei assim, Dimitri, se você tivesse dado um tapa na menina, tinha doído menos. Ele macetou ali. Nossa senhora. E isso é muito Dimitri, porque o Dimitri, ele não passa a mão na cabeça da Rose. Ele não perdoa. Ele quando ela faz caca, ele fala. Quando ela faz as merda, ele fala. E ele aponta. E eu já encarei isso como uma das lições de vida zen dele, sabe? Então eu achei que tá muito bom. Eu gostei que eles fizeram aquele dia delas, né? Aquele dia que elas fugiram por umas horas e quase foram pegas pelo Strigoi. As consequências foram como nos livros de uma fuga de 2 anos. Eu achei que ficou melhor, porque faz mais sentido dentro dessa sociedade que eles construíram, que é mais fechada, que o perigo dos Strigóis é mais premente. Faz muito mais sentido elas não fugirem. E agora... É porque se elas tivessem fugido, um Strigoi tinha acabado com elas. Com certeza. Porque nos livros a ameaça dos Strigoi não é tão amedrontadora, tão grande, não era tão o primeiro iminente livro, quanto né? Mas mesmo assim, mesmo depois, a Rose quando tá na Rússia, não é sempre que ela esbarra com o Strigoi. Mais ou menos. Quando eles fogem no 6º livro, eles não esbarram com nenhum Strigoi. Eles só esbarram com o Strigoi porque eles vão atrás do Strigoi. Sim, verdade. Ali tem, tipo, perseguição o tempo todo, o Strigoi querendo atravessar as wards de qualquer maneira. Sim. Então, assim, elas não teriam durado. E eles já colocaram a náusea da Rose desde o início, que eu também gostei. Eu gostei disso, né? Ela tem esse sensor dela já desde o início. E elas ainda não, elas estão vendo mais ou menos como que o laço funciona, elas ainda não se tocaram totalmente que existe um laço. Uma cena que eu preciso enaltecer é no momento que a limusine capota, a Rose indo abraçar a Alyssa. Mas você só vê isso mesmo quando tem aquela primeira abertura do segundo episódio. Quando tem porque aquela durante o primeiro você não vê. Mas eu achei aquilo tão Rose. Sim. E são esses detalhes que te convencem que é a mesma personagem dos livros. Exato. Enfim, né? Sissy Stringer, se você quer minha vida, eu te dou. Porque ela é a Rose perfeita. Você já ganhou, quem me conhece você já ganhou o coração de Gisele completamente. Ela já é sua. E assim, gente, eu tinha um medo real, porque pra mim, principalmente a Rose, ela era uma personagem que estava no patamar da idealização. E todo mundo sabe que idealização nunca alcança. Não. Porque você não vê defeito, você só vê qualidade. E a Sissy ultrapassou, ela chutou a minha Rose e falou assim, não, agora sou eu. E eu tô assim, é você. Bem-vinda. É seu, fica à vontade, tira os sapatos. Pode deitar, pôr o pé pra cima. Não, ela conseguiu. Não, ela é tudo. Ela conseguiu uma personificação da Rose que tá de parabéns. E o que você achou do Dimitri, Luene? Porque, né, Dimitri é Então, seu personagem nesses 2 favorito. primeiros episódios, o Dimitri aparece pouco, mas eu achei o tom dele muito correto. Ele... mas o pouco que aparece já vende. Aquela cena que ele tá... ele está vendo a Alyssa tá na igreja, ele tá esperando, né? Ele tá analisando o perímetro e ele pergunta pra Rose sobre o perímetro. Ai, meu Deus do céu, essa cena. Essa cena é a minha cena favorita. E ela começa a provocar ele como Dimitri. nerd, né? É muito Dimitri. Ele tá preocupado em conhecer, em entender o local. Mesmo que não haja um perigo imediato ali dentro, o Dimitri vai estar sempre a postos para o dever dele. Ele faz tudo conforme a cartilha. Sim, né? ele é o Dimitri. O Dimitri é esse cara, Ele é o cara que tá ali dentro da cartilha e conforme vai passando, você percebe que ele vai se desviando aos poucos, conforme quando ele vai falar com a Rose sobre o treinamento, o tribunal, né, dela,
E, enfim, a gente vai chegar no segundo episódio. Uma coisa que eu amo muito nessa cena, que pra mim ela personifica a Romitra, como a gente sempre conheceu, é que ele usa a provocação dela pra dar uma lição. Uma lição nela, exato. Ela tá provocando, falando, você é esse tipo de guardião nerd, mas legal, faz a sua coisa, cara do perímetro. E aí ele fala, não, eu acho que a Alicia também deveria estar com o melhor guardião da São Vladimir. Pena que não é você. Que não é você. E ela assim, não, eu tô sempre no primeiro lugar. Então talvez você não seja tão boa em analisar o perímetro quanto você imagina. E outra parte que eu acho interessante, lá no início, quando ele pergunta se Rose Hathaway será um problema, né? Que ele fala, I'm not a nanny, eu não sou uma babá. Eu não sou uma babá. E aí Lindo. O Victor fala pra ele que o proteger tem vários significados, né? E o Dimitri, ele é uma My job is protection. My job is protection, ele fala que que essa palavra tem muitos significados. E isso é muito Dimitri, porque o Dimitri, ele vai aprendendo com as nuances. Então, o Victor falou isso pra ele no primeiro, e no segundo ele vai aplicar isso, porque ele já percebeu que realmente a proteção tem significados diferentes. Você pode proteger uma pessoa de várias formas. Então, assim, o Dimitri, ele tá sempre em constante evolução. Eu gosto muito disso no personagem. Da mesma forma que a Rose. Eu gosto que já no primeiro episódio ele tá vendo o potencial nela quando ela tá lutando com o Mason. Sim. E ele fala, nossa, ela é muito boa, porque ela é metade do tamanho dele, mas ela consegue usar os pontos fracos. E a Alberta fala, ela vai cagar de alguma forma, calma aí. De alguma maneira ela vai desgraçar com isso aqui. Só que não é culpa dela, porque é o primeiro momento que o laço ativa. E ela vê que é uma animação igualzinha a série As Visões da Raven. Eu vi isso no Twitter. A gente já pode começar a chamar de As Visões da Rose. E eu concordo, porque ficou igual. Meu Deus, eu não sabia dessa Prefiro esse efeito do que o efeito do filme. Sim. Falando em efeito, olha, a gente se perdeu aqui. E a gente esqueceu de falar daqueles olhos brilhantes que a gente achou que era compulsão. E não, é pra identificar quem é real e quem não é real. Fomos, viu? Pra que isso, gente? Alguém me explica. Por que fizeram isso? Podia mostrar a identidade. Eu acho que não é prático abrir a carteira e mostrar o RG, né? Você precisa mostrar os olhos. O olho brilhar, aí o olho brilha em dourado ou o olho brilha em... Eu entendi que eles quiseram mostrar que, assim, mesmo entre os Moroi tem um puta de um preconceito, porque... tem todas as áreas são divididas, né? Entre Morois da realeza e os da não realeza. Mas aquele lance de você piscar e olhar e o olho mudar de cor, não gostei disso. Odiei. Esse efeito e o outro efeito da compulsão que a gente vai falar a partir do terceiro, puta que pariu, tira logo. Finge que não aconteceu, finge demência e finge que não aconteceu. Alguns efeitos na série são mal feitos e sem propósito. Mas a gente chega lá, porque os do terceiro e quarto a gente vai comentar no semana que vem. Mas os efeitos da magia mesmo, da manipulação dos elementos, eu achei que estão muito bons. Tá legal. Os efeitos de luta estão muito bons. E... não lembro se tinha mais algum efeito, porque defeitos especiais tem esse aí da compulsão, Falaram muito mal do acidente eu vi muita gente criticando o acidente dos Dragomir. Eu não achei assim tão ruim. Eu até perguntei eu não achei esse horror, assim... Onde você viu isso? Em resenha? Eu vi, em resenha, o pessoal no Twitter falando, gente, que acidente mequetrefe, como assim? Eu falei, gente... No Twitter eu não vi. Eu vi uma crítica que foi que na quarta-feira, antes de liberar os episódios, caiu o embargo, então começaram a sair as críticas dos 8 primeiros episódios, né? E aí eu vi uma pessoa falando mal do acidente, mas foi só uma, que foi uma que cuspiu na série, né? Não, mas eu vi ela ter jogado pessoas, cocô do que... Eu vi outras pessoas concordando e falando mal e comentando que achou o acidente de centavos. Eu não achei tão ruim assim. Não achei ruim não, olha gente, que eu sou chata com... Se vocês acharam ruim o acidente, comentem aqui embaixo. Estão gostando, se vocês concordam com as nossas opiniões, se vocês discordam, vamos conversar a respeito. Se alguém aqui discordar de Sissy Stringer como Rose, não comenta não, que eu não quero saber. Nem de Kieran como Dimitri, porque eu acho que ele tá... É assim, eu não aceito, é só isso.
Não, o Kieron tá servindo também. Gostei dele muito, muito como Dimitri. Mas a gente adentrou um pouquinho já no segundo episódio, mas eu acho que a gente já discutiu uma salada, tá, gente? Mas a gente discutiu bastante sobre o primeiro episódio, e algo que eu quero perguntar pra Gisele é: Gi, qual a sua cena predileta do primeiro episódio? Eu já falei. O cara do perímetro. Aquela interação, tudo, da hora que a Rose sai, vê o Dimitri e fala assim: eu posso passar em silêncio ou eu posso provocar esse cara. Eu vou provocar esse cara, claro, porque né? eu não tenho mais nada pra fazer da vida. E tudo, o jeito como o Dimitri não se abala com a provocação dela Essa cena é perfeita. Essa cena ela é muito Romitre, no começo define. Nossa, é a minha cena predileta também. A gente eu não amo combinou essa cena. isso. A gente, antes de começar Não. a gravação, a gente começou a conversar, a gente percebeu que a cena predileta era a mesma. Mas enfim, e vai ficar, tá? Vai ficar. Eu gosto muito, ó, só pra sair um pouco, eu gosto muito da cena final, quando a Rose sai da escola arrasada, porque ela acabou de levar um sermão e ela vai ter que mudar pro dormitório dos vampiros. Nossa. E que ele fala, que é a hora que ele fala: não tem um ranking, não tem um lugar tão baixo no ranking pra você agora. Sim. Pra mim é muito uma coisa que o Dimitri faria, que eu falei, ele não passa a mão na cabeça da Rose. Quando ela erra, ele aponta. Por mais que doa, ele é do tipo que prefere arrancar o band-aid de uma vez, sabe? Sim, mas Então eu gosto muito. Ele prefere passar o band-aid e fazer. Passar o band-aid. Prefere arrancar o band-aid do que passar a mão na cabeça dela. Pra ela entender. É melhor ela tomar porrada dele. Sim. Do que tomar porrada da vida. Eu acho que é o que ele pensa. É por isso que ele é tão bom mentor pra ela. Porque na hora que ele tem que apontar as falhas, ele aponta. Sim. Mas na hora que ele tem que elogiar, ele também elogia. Então eu acho que tem um equilíbrio muito bom entre os dois. E eu ia falar mais alguma coisa? Eu gostei do tanto que eles quiseram fazer de diferença, mostrar assim o dormitório dos Moroi e o alojamento dos vampiros. Sim. Todas essas áreas que são definidas pela sua raça, eu acho que ficou muito bom. Não, os vampiros mostrar... treinam, não é num ginásio, eles treinam ao ar livre, ou seja, se chove, eles tomam chuva na cabeça. Tipo, você tem que ficar à intempérie, o problema é teu. Eles não têm um alojamento individual, um quarto individual, eles dividem tudo, é todo mundo amontoado. Mas é bem interessante esse paralelo de tudo voltando para a própria festa no início, ela é perfeita nesse paralelo, né? Enquanto eles estão lá sujos no portão, defendendo, e depois na festa tendo que ficar ali olhando eles se divertirem, né? E eles ficam com as sobras, eles fazem o trabalho mais importante e eles só têm sobras, eles só têm o resto. Eles têm o pior dormitório, eles têm o pior alojamento, o pior local pra comer. Até o local onde eles comem é bem xixelentinho. Tudo dos guardiões é horrível. Até o sofá, a Rose inclusive fala que o sofá é ruim. E aí o Mason fala: é pra impedir que a gente fique preguiçoso. E assim, é incrível como eles são colocados nesse lugar de vocês só têm deveres, vocês não têm direitos. E eles aceitam, né? E isso, espero que venha a Revolução Vampir, né, Fernanda? Fernanda, ela vai vir. Eu estou esperando, hein? Você disse que viria, eu estou esperando. Não, tá com cara. E agora, só pra terminar o primeiro episódio, senhora, a sua nota. Qual é a sua nota para o primeiro episódio? A gente estabeleceu de 0 a 5, né? Que vai ser as nossas notas pra cada episódio. E pro primeiro episódio, se fosse no primeiro dia, eu daria 2. Mas hoje, reassistindo e já tendo me afeiçoado algumas partes e entendido algumas coisas que de primeiro eu achei corrida e agora eu até aceito, eu dou 3. Eu vou ficar com 2,5, porque eu ainda acho que o roteiro muito corrido, e eu acho que ainda tem muito pra evoluir em relação aos próximos episódios, então eu acho que as notas mais altas eu vou deixar mais pra frente. Acho que a gente tem muito episódio pela frente, então eu acho que 2,5 tá de bom tamanho. Eu estou dando 3 por Sissy Stringer como Rose. Sim, eu estou obcecada, tá? E eu só vou falar disso a partir de agora.
Porque o meu maior medo era que desgraçassem ela e Romitri. E nenhum dos dois aconteceu. Eu gostei dos efeitos especiais. Eu gostei dos cenários. Da fotografia, né? E eu achei que a química da Daniela com a Cici, as duas interpretando amigas, também me convenceu. As duas como amigas, elas se deram bem. E elas tiveram pouco tempo de tela. E é diferente, porque assim, Rose e Dimitri, tudo bem, eles estão se conhecendo agora. As duas têm que passar uma ideia de que elas se conhecem de uma vida inteira. E eu curti, eu achei que a dinâmica entre as duas ficou boa, assim. Tá bem feita, com certeza. O 2º episódio já começa com a Rose já tendo as visões, né? As visões da Raven, as visões da Rose. Eu preciso comentar que o que tem de cena da Rose acordando nessa série não tá escrito. Acho que tem umas 4, E ela acorda belíssima, nós precisamos elogiar uma pessoa que acorda tão bonita quanto Cici. Quanto Rose, aliás. Eu queria que ela me batesse apenas. Tipo, se a Cici me desse um soco na cara, eu seria uma pessoa muito feliz. Enfim, mas eu gostei de tudo na caracterização da Rose, sabe? O cabelo, os penteados, o uniforme dos vampiros. Pra mim tá tudo lindo. E o estilo da Rose, eu gostei. Quando a Rose não tá com roupa de treinamento, ela tá com roupa casual. Porque eu vi gente falando também, mas a Rose devia usar roupas do Exército da Salvação, ela tá muito bem vestida. Gente, elas não fugiram, tá? Sim. Não fugiram. Superem a Rose, até 3 meses antes, ela tinha o suporte dos Dragomir. Quem garante que eles não levavam ela no shopping e compravam roupa? Exato. E outra, pra uma produção audiovisual, é muito mais interessante você ter uma personagem pra cima e pra baixo bem vestida do que o tempo todo ela com umas roupas mulambenta que não chama atenção pra assistir, sabe? Pra mim é uma mudança que não muda nada. Mas mesmo no filme, não, a Rose não se veste de uma forma Também ruim. acho. Ela também não acho. se veste com trapo, gente. Então, assim, ninguém vai fazer isso, nenhuma obra audiovisual. Então, concordo. Ela vai estar bem vestida, ela vai estar bem penteada, ela vai estar bem maquiada, enfim. Sim. Apesar da maquiagem não aparecer como uma maquiagem, ela vai estar bem maquiada, assim. Ela tá, eu reparo. Mas algo que eu preciso comentar sobre o início do episódio, que a gente comentou, que começa com as visões, né, que é ela acordando, da Rose, e aí começa das visões da Rose, é que começa com o treinamento dos vampiros, que eles estão praticamente ali parecendo a audácia de Divergente, gente. A primeira vez que eu vi aquela cena, eu gritava com a TV falando assim, isso é tão a cena da audácia, que eles estão correndo pra pegar o trem. É igual, ou melhor, que eles estão descendo do trem. É igual, gente, igual. E tem até o Dimitri fazendo parkour ali no começo. Parkour. Eu só conseguia pensar no The Office, gente. Eu só conseguia pensar no pessoal do The Office. O meu primeiro paralelo foi Divergente, aí quando eu falei pra Luane, ela falou, putz, verdade, parece muito. Bom, com certeza, parece. É que eu não sou tão fã de Divergente. Eu também não, eu assisti... Se eu não foi uma obra que me marcou. É que essa cena me marcou, por isso. Não foi algo que marcou minha existência. Então, agora o parkour do The Office me marcou e foi a primeira coisa que eu vi e eu pausei, chamei meu marido e falei, vem assistir aqui. O que você pensa? Ele na hora, parkour! O Rafael também, que eu já fiz ele assistir os 4 episódios e ele fez o mesmo paralelo com The Office. Enfim, né? Eu não tenho maturidade pra essas coisas. Aí em seguida, né, nessa cena, a Rose vê no... Porque a gente esqueceu de falar que o episódio 1, ele termina num cliffhanger, que é a Alyssa sendo escolhida como sucessora da rainha, né? A Marina, ai, não vou me acostumar. Chama a Rose pra conversar e é por causa da conversa que ela tem com a Rose que ela decide indicar a Alyssa pra ser rainha. E... Eu não achei assim muito. Eu não gostei muito do porquê dela. Assim, eu acho que a Rose convence muito, mas assim, dela decidir nomear a Alyssa rainha, eu não achei que eles iam trazer esse plot tão cedo, de verdade. Eu também achei que não, mas é porque a Ekaterina, não é Ekaterina mais, Gisele, supera. A rainha, ela decidiu que ela queria botar um Dragomir no poder e agora ela vai pôr, né?
Não Pelo importa a menos idade dele. Exatamente. E como o Victor fala que ela também era muito jovem quando ela assumiu o trono, eu acho que ela se vê muito Que é o na plot de Lisa. Caterina. Eu vou chamar ela de Caterina, porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Mas enfim, eu não gostei, mas o que eu ia falar é que daí tem a cena da Rose vendo o telão e descobrindo que a Lisa foi indicada. Porque o que eu entendi é que naquela cena que ela vê a Lisa, ela não entende que a Lisa foi indicada pra realeza. Ela só tá vendo a Lisa assustada com todo mundo olhando pra ela. Olhando pra ela. Sim. E aí ela só vai entender o que aconteceu quando ela vê a notícia. E ela aliás, parabéns pra aqueles telões, né? Os telões da corte com as notícias. Eu gostei disso. E ela solta um what the fuck. E eu amei que colocaram a Rose xingando o tempo todo. Porque isso faz muito sentido com a Rose dos livros. E é algo que no filme, acho que pela classificação, não dá pra ter. Sim. Muito Rose. E é muito Cici. A Cici fala muito xingando. Quem vê as entrevistas dela percebe. Então eu acho que encaixou, não ficou uma coisa forçada, sabe? Sim, ela consegue fazer ser naturalmente. Ela não é aquela pessoa mais certinha que teve que aprender a xingar pra fazer uma cena. Então eu acho que ficou bom. Nesse segundo episódio também tem uma interação Mikhail e Sônia, né? Que ele vai na biblioteca, né? É porque a Alicia descobre que ela vai... a Alicia descobre que ela vai precisar fazer a cerimônia de especialização. Sim. Isso eu achei falha. Isso eu não gostei. Eu achei muito tarde pra ela estar fazendo essa cerimônia de especialização. Porque todo mundo já sabe quem é o seu elemento. Alguém já estaria perguntando, tipo, e aí, por que a Dragomir não se especializa? Porque, apesar deles não falarem quantos anos os personagens têm, já deu pra entender que é uma escola, não é uma faculdade, e que eles só mudaram o pronome lá, não é mais, o tratamento não é mais Headmistress Kirova, é Dean Kirova, porque a escola é na Europa. Sim. Na verdade, assim, a Julie Plec e a Margaret ficaram vendendo de que não era mais escola. Porque eles não são professora-aluna no meu rabo. O Dimitri tá ali o tempo todo assistindo os treinamentos, tá dando lição. Exato! Ele é professor então, dela, assim, gente. Só que ela tem 18. Eles tentaram passar um pano. A única coisa que ela tem 18 porque eles bebem, né? Então eles estão na Europa, eles bebem com 18 anos, ok. É isso. Então, mas assim, ainda é a dinâmica de mentor-aluna, professora-aluna dos livros continua lá. E só envelheceram a Rose... meses. E assim, isso não me incomoda. Eu até prefiro a Rose ter 18 anos e poder ir no bar beber. Sim, porque a Rose bebendo é maravilhosa. A Rose bêbada é maravilhosa. Aquela cena que a Rose tá bêbada é maravilhosa, entendeu? Eu amo. Sim. A cena da Rose pedindo shot, eu não sei, eu gostei muito daquela cena. Eu gostei. É muito a cara da Rose, ela faria isso, tipo, eu vou ser expulsa da escola, então eu vou pedir shots. Exatamente. Vou pedir shots, vou subir em cima do balcão, vou dançar e o Dimitri vai me olhar. E ela nem tá fazendo uma dança sensual, ela só tá se divertindo. Não. E a galera tá todo mundo, Rose. Eu acho que o Dimitri... sei lá. A interpretação que eu tenho do Dimitri nessa cena é que ele tá olhando e ele tá achando ela jovem e estúpida e ele tá se divertindo. Mas tá se divertindo, exato. Ele olha pra ela assim, tá se divertindo. Tipo, ele tá se divertindo com a diversão dela. Tipo assim, ai, que trouxa, já fui assim, gosto. É muito isso, ele olhando e falando assim, ai, adolescentes, jovens. Mas ele não consegue parar de olhar, o homem tá hipnotizado, gente, para. Sim. Para. Alguém traga um babador. Nossa. Alguém traga um babador pra esse homem. Foi o que eu falei lá no Twitter, porque ele esqueceu em casa, mas alguém tem que levar. E eu amei esse cenário. Já que a gente entrou, e assim, não tem ordem aqui, entendeu? A gente vai falando o que vem na cabeça. Já que a gente entrou na cena do bar, eu amei o bar. Eu amei a ideia de ter um canto pros vampiros, né, se divertirem. E o que eu amei mais deles, né? É o point. E o que eu amei mais do que isso é Dmitry Belikov tendo uma vida social. Sim, ele tem vida social. Dmitry não é um ermitão. Que, aliás, eu também não gostava disso nos livros, porque parecia que ele só vivia em função da dever dele e da Rose.
Só. Então, é porque, assim, nos livros a gente tem tudo em primeira pessoa. Então, se a Rose não tá vendo o Dimitri fazer, a gente não tem como saber que o Dimitri faz. Porque a gente depende da Rose saber. O problema é que quando perguntaram pra Richelle o que ele fazia, ela também não soube dizer o que ele fazia. Desconsidera a Richelle. Eu desconsidero. Então, assim... ele ficava na sala dos professores lendo. É só isso que ele fazia. Tá. E... Era uma escola no meio do nada em Montana. Não tinha o que ele fazer. Não tinha o que fazer. Só se ele fosse, sei lá, na cantina. Coisa mais radical que o Dimitri podia fazer era ir na cantina comprar, sei lá, um bolinho de queijo. Ali ele vai jogar sinuca, vai beber uma cerveja. E ainda troca uns olhares com Rose Hathaway, que está sentada no balcão. Porque, eu gosto muito dessa cena, porque pra mim ela passa um magnetismo. Porque eles estão se olhando, porque eles se percebem no ambiente. Aquela coisa que os dois sempre se notam nos lugares que eles estão, né? É a coisa que sempre bate nessa tecla, de que ela percebe onde ele tá, ele percebe onde ela tá, e os dois estão se olhando ali. E aí fica aquela coisa assim, estou te olhando, você está me olhando, seguiremos nos olhando, e só. Eu gosto que ela tá com o Mason ali do lado, mas mesmo assim ela tá secando, coitado aquela secadinha, Mason, né? Coitado do Mason, gente, olha, eu tô com tanta dó. Porque ele ainda acha que ele tem chance. Pobre Mason. E ele tava lá, não, deixa eu ir embora com você. Meredith convence ela, se ela for expulsa, fala pra ela me levar, tipo, vou com ela. Mano, não mesmo, sinto muito. E falando na Kirova, que você falou da Jean Kirova, ela só aparece naquela cena. Eu não tenho expectativa de que ela vai aparecer o resto da série também. Não, eu acho que não também. Simplesmente só nós fizemos a Kirova aparecer, ela tá aqui, tá bom? Ela apareceu e já acabou. A interação dela com a Rose eu gostei. Sim, bem prepotente, aquela coisa assim, não importa que você é melhor da turma, você só faz merda, não estamos nem aí. Mas aliás, ela não tá errada, né? Não está errada. Então. Falando sobre isso, a Rose tá com muito medo que mande ela pras comunas, né? O tempo todo ela fala sobre isso, e eu achei isso uma falha do roteiro, porque não explica o que é as comunas. Não. Isso você explicaria numa linha de diálogo, sabe? Ficaria meio expositivo, mas assim, é aquela expositivo pro público. Então, é porque uma coisa que não dá pra entender. Você falou das communes e não sei mais das quantas. Só que lá só vivem mulheres. O que acontece com os homens vampiros? Todos são obrigados a servir como guardiões? Se eles não querem servir como guardiões, eles têm que fugir e viver entre os humanos? Porque a série bate muito na tecla que um vampiro, ele vai nascer da união de um Moroi homem com uma vampira mulher. Na verdade, a série não explica. A série só fala isso no prólogo e tá escrito no prólogo. Não, mas ela fala isso depois. É que eu acho que fala no terceiro episódio, quando tem aquela cena na igreja. Enfim, eu me adiantei. Mas em algum momento fala. Só que não faz muito sentido e não explica o lance dos vampiros serem inférteis. Isso precisava ser explicado. Porque o espectador, ele deve estar pensando assim, não é só um vampiro transar com um vampiro? Então, é exatamente isso. Isso não é explicado na série. Pra mim tinha que ter uma explicaçãozinha, igual eles fizeram aquela aula dos Moroi, que tá falando sobre como são os Strigoi. Exato. Pra mim tinha que ter. Tinha que ter uma aula assim em relação aos vampiros. Mas falando sobre essa aula também, eu tenho alguns comentários, mas termina aí o que você tava falando dos vampiros. Não, eu também não gosto dela, mas enfim. Então, essa falta de explicação, assim, e você jogar, não como um texto, mas você jogar dentro da história, isso tá me incomodando. Nos 2 primeiros episódios foi o que mais me incomodou. Sim. Eu acho que falta essa parte de ter na história uma explicação, porque eu sinto que, assim, até aqui, quem lê os livros entende muito bem, mas quem não lê os livros fica um pouco perdido. Fica muito perdido. Eu já assisti o primeiro episódio 5 vezes e os outros eu assisti 4. Depois que você assiste 5 vezes, as coisas passam a fazer sentido. Mas é irreal pensar que um espectador, o público do sofá, vai assistir mais do que uma vez. Ele vai assistir uma vez e ponto. Então, em uma assistida, ele tem que entender. Exato. Tem que ser uma coisa simples pra pessoa entender as regras do jogo logo de cara. E não colocar, mas nós colocamos no prólogo. Mas o prólogo tem texto escrito, ao mesmo tempo ele tem texto falado. E certeza que a maioria pula.
a abertura. Com certeza. Do Ninguém Peacock fica tem o prestando botão atenção de pular. nisso. Então. Aí Eu já, também. já... E em relação àquela aulinha dos Strigóis, eu não sei se eu gosto dos Strigóis eles venderem essa ideia de que os Strigóis são irracionais já desde o princípio. Pelo jeito, futuramente, eu creio, né? Pelo fato de a gente sabe que a Sônia e o Dimitri podem virar Strigóis, né? Mas eu não acho nem por isso, eu acho por causa dos pais do Christian. Dos já pais ficou meio estabelecido que isso não. você tá entrando no terceiro episódio. Ai, gente, todo mundo já viu, entendeu? Eu não vou comentar deles agora, mas a cena existe. Tá. Enfim. Mas eu fico pensando em relação a isso. A gente já sabe que eles podem ser cientes, seres cientes. E eu não gosto deles não saberem que eles não são cientes. Eu não sei o objetivo. Nós desconfiamos que eles são seres que só vivem pelo instinto e agora não, eles planejam. Por que não faz eles serem seres cientes, mas você não pensar, como nos livros, eles não se organizam em grupos? Até que era uma explicação interessante, né? Não sei, eu não gostei da forma como os Strigóis foram retratados. Eu ainda não me acostumei. Isso eu também não gostei. Eu não gostei muito da caracterização. Não que eu acho que a maquiagem ficou ruim, mas porque é que eu sou uma pessoa assim. Eu acho que me dá mais medo a ideia de uma criatura lindíssima e cruel. Exato. Do que uma criatura que já é monstruosa, sabe? O Dimitri Strigoi dos livros, ele me dá muito medo, porque ele é o Dimitri, só que com uma roupa sem a consciência, sem a alma, ele é cruel. E então, isso, eu fico pensando isso é assim, aterrorizador. Eu fico pensando assim, a Rose ela vai hesitar diante de uma criatura toda monstruosa que não lembra mais o Dimitri que ela ama, porque o que pega ela no livro é que ela fala, ela olha e é o mesmo Dimitri, só que ele tem os olhos vermelhos e ele é um pouco mais pálido, mas é a mesma pessoa. Sim. Agora, a gente falou no episódio passado que podia ser por conta de não romantizarem um relacionamento abusivo e tal. Mas pra mim tinha outras saídas. Da mesma maneira que eles não estão romantizando um romance entre uma adolescente e um adulto, dava pra fazer. Dava pra não romantizar, mesmo ele sendo bonito, mesmo ele sendo. Tendo uma aparência humana. Sim, porque é aquela coisa que a gente já falou, todos os guardiões são muito jovens, né? Eu acho que a guardiã mais velha mesmo é a Janine. Né? Então, basicamente você passa essa sensação de que os guardiões morrem muito jovens. Outra coisa que me incomodou as duas têm aparentemente 18 anos e até os 18 anos elas envelheceram normalmente. Mas a rainha tem 200. Isso também não foi explicado. Em que momento o envelhecimento desacelera? Sim. Porque elas não falaram quantos anos elas têm. Mas tem uma cena que a Rose tá falando com a Alyssa no telefone e que elas falam assim, garotas com mais de 21 anos. Você não tem 21 anos ainda. Ou seja, elas têm entre 18 e 20. Sim. E elas têm a aparência de uma pessoa de 18, entre 18 e 20. Eu até pensei que ela por conta desse envelhecimento mais tardio, né, que eles vivem até 200, 300 anos, Deus sabe quantos anos eles podem viver ainda, que talvez a adolescência durasse mais tempo nesse mundo. Mas não é, porque já Mas teve não uma é cena isso também o caso. Então, não consigo entender. Me incomodou. Eu não sei se a falha foi quando colocaram as duas pra conversar sobre elas terem 18, 19 ou se foi de fazer a rainha com 200. Eu acho que a rainha com 200 foi onde foi. Não precisava, onde eles pecaram. Eu Mas esse segundo episódio, ele roda muito em torno da especialização da Alyssa, né? Dessa prova dela dos elementos. É o título, né? E aí relacionado a isso. o título, né? Relacionado a isso. E aí que acontece dela contar pro Christian, né? Ela vai procurar o Christian e contar pro Christian que ela literalmente conheceu ontem. Ela tá contando pra ele, olha, não consigo me especializar. Mas ela não conta isso pro Victor, que é o padrinho dela, que tá se oferecendo pra fugir com ela não conta. Mas pro Christian, que ela conheceu ontem, ela conta. Isso eu acho meio várzea, né? É zoado.
E aí, eu gosto da cena deles treinando juntos. Eu não gosto do Christian nesse papel Sim, de isso eu coach. Do tipo, olha, eu entendo de todos os elementos, deixa eu te ok. ajudar. Não me convence muito. Mas... Eu acho que me convence o fato dele ler muito a respeito, talvez não entender, né, ele ter a magia e tal, mas ele tentar lá dar uma força pra ela, falar, olha, sinta o elemento dentro de você, aquela coisa coach dele ali. Até eu acho bonitinho aquele Uma momento coisa- deles, ali até uma coisa que passa. dá pra perceber nessa cena é uma coisa que a Daniela falou, que eles têm movimentos diferentes pra cada elemento. A manipulação de cada elemento, eles Sim. têm gestos diferentes. Eu achei que isso ficou legal, acrescentou é um detalhe, assim, que se você não prestar atenção, passa despercebido, mas eu gostei. Qualquer coisa que enriqueça Eu gostei também. o mundo que eles estão criando, eu acho válido. Mesma coisa em Harry Potter, que tem Sim. movimentos certos pra cada feitiço na varinha. Eu gosto. Eu achei muito paralelo com Harry Potter, esse negócio do pessoal torcendo pro elemento dela. Muito as casas de Hogwarts. Parece que, tipo, tá rolando um chapéu seletor ali. O que eu não gosto, eu falei, é esse lance da Alicia tá se especializando tão tarde. Sim. E pra mim não faz sentido, porque a partir do momento que eles estão na escola, eles deveriam ter aula de magia Moroi. E não parece que tem. Nos livros tem, na série até agora isso não foi mostrado. Não foi nem falado, nem comentado nada a respeito, né? Então, aí... Mas em paralelo a isso, né, a Rose tá sofrendo... Isso que eu ia falar, isso eu gosto. O paralelo que a Rose sofrendo com o nervosismo da Lisa, né? Não era nem isso que eu ia falar. Era a Rose tá sofrendo porque ela recebeu a notícia de que ela tá pra ser expulsa. E vai ter um tribunal pra decidir o futuro dela. E ela escolhe não contar pra Lisa, pra não sobrecarregar a Lisa com os problemas dela. E isso é muito Rose. Isso é totalmente Rose. É a Rose, assim, na sua essência, protegendo a melhor amiga e guardando os problemas pra si mesma. Isso é o que a Rose mais faz, com certeza. E isso também gera uma lição zen do Dimitri, que é algo que eu amo. Sim. Não, mas eu ia falar que eu gostei muito do paralelo da hora que a Alissa está fazendo o treinamento, que ela tá tentando puxar um elemento e ela tá irritada e ela tá usando a magia, e isso se reflete na Rose, que tá tendo as visões, ao mesmo tempo ela tá, eu acho que o espírito de alguma forma tá mexendo com o humor da Rose, que ela acaba até quebrando o braço da Meredith. Que ela perde o controle. Eu gosto do paralelo, e a hora que o Dimitri fala, você tá lutando como um Strigoi. Eu gosto da cena que se origina disso, mas eu acho que ela é tirada da bunda, sabe? Dele fazendo ela Dele correr? fazendo ela correr, Porque não tem por que ser ele, né? Porque ele ainda não é o instrutor dela, ele não é nada dela ali. Eu amo essa cena porque sim, ela é um grande É um paralelo com com o os livro, porque ela reclama de correr e ela tenta jogar charme nele. E é a primeira vez que ele dá um sorriso pra ela. E é aqueles sorrisos raros do Dimitri. É muito aquele sorriso que o Kieron fez. Ai, gente, eu amo aquele sorriso. Eu gosto muito como ela fala, você me elogia e me critica na mesma frase. Ele fala, você é enfurecedora e extraordinária ao mesmo tempo. Eu gosto muito dessa cena, mas eu não vejo sentido dele tá punindo. E assim, eles estavam treinando de noite, tava noite, né, tava escuro. E do nada aparece eles correndo durante o dia. Parece que ele fez ela ficar correndo a noite inteira. Então, ele fez ela ficar correndo a noite inteira. Ele esperou o período letivo acabar pra dar uma lição nela e arrastou ela pra fora da escola e tipo, agora você vai correr? Não dá pra saber, porque não tem uma quebra de tempo. Um corte brusco, corta assim, do você está lutando com o Strigoi. Pá, os dois, ela correndo. É basicamente um fanservice. É um fanservice. É um fanservice. Não tem contexto aquilo. Eu gosto muito da cena, mas me incomoda o jeito que ela surge. É igual uma cena que eu gosto muito, mas não faz o menor sentido, mas a gente chega lá. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Qual? Agora eu fiquei curiosa.
A cena do bar, que ela cai nos braços dele e ele simplesmente tá, sai essa andando cena com não ela. faz Não faz o menor sentido. Eu gosto, eu amo essa Eu cena. não tiraria essa cena, nunca. Jamais. Nunca, não tira essa Mas faz cena. sentido nenhum. Não faz. Não faz sentido ele carregar ela pra fora, não faz sentido o Mason não descer do balcão preocupado. Fala, peraí, onde você tá levando a minha mina? Calma aí. Cara, ele tá deixando que coisa a é garota essa? dele ir embora com um desconhecido, ela tá desacordada. Tipo, tudo bem, ele é um guardião fodão, ele tá instrutor, mas mesmo assim, você não larga a bom. menina assim. Exato, e ela tava desacordada, né, gente? Vamos lá. Mas beleza, né? O Dimitri A gente coloca tem o ela na Dimitri cama carregando certa. ela. Como é que ele sabe qual que é a cama dela? Ele farejou a cama dela? Eu acho que ele farejou. Eu fiquei pensando, ele foi pelo cheiro, certeza. Foi pelo cheiro, cheirou travesseiro por travesseiro até achar o travesseiro dela. Ninguém me convence do contrário. Mas tudo bem, essa cena é absurda, mas eu passo pano. Não, ela tem que. Eu quero que ela exista, com certeza. Continua Todas por as mim, vezes. exista sempre. Não, Todas as vezes. eu não tiro. Essa cena eu não Vou pedir tiro, pra não. tirar? Jamais. Não, só se for a roupa. A cena não. Ai. Mas uma cena que eu gosto, que eu acho que é muito bem construída, é quando a Rose foge não, né? Ela sai, ela abandona lá o tribunal dela pra ir resgatar a Alissa, que é o que ela faz. Ela se bota a Alissa condena acima pra ajudar dela. a Alissa, né? Basicamente. Exato. Ela sabe que a Alissa tá precisando, então, não importa o quanto eu vou me ferrar, eu vou lá. E o Dimitri deixa ela passar por ele. E eu acho isso maravilhoso. Porque é nessa hora que ele entende as palavras do Victor, né? De que a proteção tem vários sentidos. Que naquele momento, a Alissa tava precisando de quem? Ela tava precisando da Rose. Ninguém mais. Eu amo tudo nessa cena. Eu amo ele deixando ela passar. Eu gosto da conversa das duas. Eu gosto depois que a Rose incentivou a Alissa a ir fazer a prova e o Dimitri fica olhando a Rose. Ele aparece olhando a Rose. E ele vê a Rose aflita e é ali naquele momento que ele resolve intervir. Porque ele percebe que ela tá aflita porque ela foi fazer algo pela Alissa. Sim. Tudo nessa sequência. Até a única coisa que eu não gosto é ele chamando a Alissa de Lissa. Exatamente isso, exatamente o que eu ia falar. A única coisa que peca é na hora que a Alissa dispensa ele e fala, vai se divertir e tal, e ele chama ela de Lissa. Eles não chamariam ela de Lissa, chamaria de princesa, chamaria de Vasilissa, mas de Lissa ele mas não chamaria de Lissa. Não enquanto ela não fizesse um pedido formal ou enquanto a Rose não fizesse um pedido pra ele chamar ela de Lissa. Mas tudo bem, né? A gente deixa o pano aí pra essa parte, porque tá tudo tão bem feito, né? E assim, gente, pra quem tá falando que a Rose não ficou na escola porque o Dimitri interferiu. Ele interferiu! Essa é a interferência dele. Ele interviu pela Rose. Ele viu que ela era uma puta de uma guardiã, que seria um puta de um desperdício ela ser expulsa. Só que ele não faz isso diretamente. Ele não vai na frente da Kirova e expõe tudo que ele sabe e pede pra Rose. Porque não adiantaria. Ficar. Ele vai pelas beiradas. Quem é esse guardião aqui falando? Exato. Não adiantaria nada. Ele simplesmente falando é outra coisa. Ele vai na fonte certa. Ele fala pra pessoa que teria poder de interferir pela Rose. Mas a Rose só fica na escola por causa dele. É o mesmo paralelo. Sim, com certeza. Os paralelos estão aí. Eles estão... Gente, a essência do livro de fato tá na história. Isso não foi papo pra convencer os leitores a assistirem. Você vê a todo momento esses paralelos. Só que você tem que saber onde procurar. Não adianta você achar que a cena lá vai vir igualzinha, mastigadinha, do mesmo jeito que ela acontece nos livros, porque não. E eu tô amando isso, porque você nunca sabe quando esperar. Você não sabe esperar. No quarto episódio, que é o episódio do tiro, porrada e bomba até agora, que se você não tiver muito certo das ideias, você pira. É muito isso. Você não sabe quando vai vir uma cena, mas ela é importante. E ela faz uma referência aos livros. Sim, e a Luane sabe do que eu tô falando. Sim, eu sei. E você aí que já assistiu os 4 também já sabe, né? Mas vamos guardar um pouco para os próximos. Ai, senhor. Essa cena. Mas
O que não é um paralelo tão bom quanto os livros é a cena do beijo do Dragozeira, que acontece já no segundo episódio. Eles estão entregando o Dragozeira muito rápido. Então, eu assim, não acho ruim aquele diálogo dos dois, assim, tipo, você não quer ser visto com um outcast. Eu gosto do diálogo empurrando e como o pra beijo dentro do acontece. quarto. Eu gosto, isso aí Sim. eu gosto. Como o beijo acontece, eu gosto. Eu só não gosto da velocidade com qual ele aconteceu, sendo já no segundo episódio. E eu acho não gosto muito do cedo. fato do Christian, todos os diálogos do Christian, sem tirar nenhum, ele tem que falar sobre os pais. Sim. Todos. E, novamente, diálogos. isso não é o Christian. O Christian jamais se lamentaria. O Christian não ficaria fazendo Tá isso faltando o uma tempo todo. taxa pro Christian, sabe? É. Tá faltando. E eu acho que vai ficar faltando a taxa. Não, eu tô falando assim, uma personagem que ensine o Christian a se impor, a ser mais. A se sustentar por causa do que as pessoas estão pensando. Porque a Tasha ensina muito isso pro Christian. E não tem uma Tasha na história. Parece que a história é muito recente, porque ele tem uma foto dos pais dele na cômoda e ele não tá muito mais novo, né? Não tá muito novo, parece bem recente, parece coisa de tipo, sei lá, 1 ano antes, 2 anos no máximo. Eles não falam quando que os Ozera se transformaram, mas não faz muito tempo. Sim. E aí uma coisa que eu não gosto também é que ficam falando o tempo... O Christian fica falando o tempo todo: meus pais são maravilhosos, meus pais sempre foram boas pessoas, meus pais me amavam. Então... E aí, mas por que eles fizeram o que fizeram? Exato. Porque nos livros tem o conto da Tasha e ela explica mais ou menos qual que é a motivação. O Lucas tá muito preocupado porque 2 ou 3 amigos dele de escola morreram em ataque strigoi, então ele meio que tá tendo consciência da mortalidade dele. E a Moira é uma mulher muito bonita e muito fútil e ela tem medo de perder essa juventude. Só que os dois fazem uma escolha sabendo que eles vão ser criaturas racionais, eles só não vão ter, tipo, sentimentos humanos, e que eles ainda vão ter a mesma aparência de sempre. Agora, o que na história leva você a querer se transformar numa criatura irracional e deformada? Exato. Então, pra mim, essa coisa não... Por isso que eu falei que esse negócio dos convenceu. strigóis não colou ainda pra mim, porque nessa história dos Ozira não sei, não cola, não fecha. A conta não fecha, sabe? Eu acho muito estranho. Eu concordo. Por que você vai escolher se tornar um ser irracional? Ah, porque eu vou viver pra sempre. Mas você vai viver pra sempre como um bicho? Atacando pra comer, vivendo no mato? Porque até então é isso que eles acham que os strigóis são, né? Então... E isso daí eu não estranho. curti. Isso eu não curti. E eles vão ter que rebolar eu não muito sei pra como me convencer. eles vão... eu não sei se eles vão conseguir justificar também os porquês dos Ozira, porque... Se bem que... Então. Bom, a gente vai deixar isso pro próximo episódio, esse comentário, mas sobre eles, aí a gente explora um pouco melhor. Uma última observação sobre a conversa da Lisa e da Rose é as duas falando sobre fugir. Que eu acho muito legal, eu tipo... falei isso, eu falei isso. Sim, eu acho muito legal elas falando sobre fugir, assim, como se fosse, nossa, isso é impossível acontecer, né? Tipo, como seria se nós fugíssemos, vivêssemos entre humanos? E isso, tipo, basicamente em outro universo elas fizeram isso, né? Tipo, eu encaro isso como... Eu encaro muito essa cena como uma homenagem aos livros. É uma coisa, assim, é como se estivesse mostrando uma outra vida de Rose e Lisa. E assim, em alguma outra vida elas realmente fugiram e viveram entre os humanos como fugitiva por 2 anos. E aí agora elas estão... E agora elas estão questionando, tipo, não, isso seria impossível, a gente não conseguiria fazer uma coisa assim. Então, eu amo essa cena. Eu acho que eu encaro realmente assim, como uma homenagem aos livros. É que uma última coisa que me veio em mente em relação a Rose, que a gente acabou não comentando, que talvez seria pertinente comentar desde o início, mas só veio agora, é que ela, diferente dos livros, ela maravilhosa, estupenda. Ela é mais madura. Ela é bem mais madura que a dos livros. Principalmente porque elas não fugiram. Outro episódio.
Porque ela, mas eu acho que isso já se apresenta, né? A maturidade dela já se apresenta bastante aqui, porque ela não se envolve tanto nas picuinhas adolescentes, ela já tá preocupada com outras coisas. Mas eu Ela acho que não isso é se deve tão muito ao fato delas não terem impulsiva fugido. também. Ela não é tão impulsiva. Eu acho que é pelo fato de elas não terem fugido e pelo laço também ser recente. Ela não tá convivendo com o laço há 2 anos, desde os 15 anos dela, que era algo que trazia escuridão pra ela e fazia ela ser impulsiva também. Eu gosto muito disso, porque agora, pra mim, faz muito mais sentido o Dimitri se sentir atraído por ela do que nos livros. Porque nos livros, ok, ele tá numa escola, adolescente, eles convivem muito tempo, só que como na série ele não é mentor dela desde o início, pra ter essa faísca precisava ser uma coisa além de química sexual, né? De se acharem 2 gostosos e quererem se ver pelados. Tem a admiração também. Tem, Pela e pessoa. ele percebe muita coisa nela e várias atitudes nela convencem ele de que ela vai ser uma boa guardiã. E a questão da maturidade é importante nisso. Sim, com certeza. Então eu realmente eu gostei. Eu falei, gente, eu não achava que Rose Hathaway podia ser melhor do que ela é. E eu tombei, porque ela pode. Ela E pode. está sendo. Olha, Então eu se sou a gente feliz. desconfiava, mas se a gente desconfiava de alguma coisa que eles iam conseguir entregar uma Rose melhor que a dos livros. Isso eu não acreditava que aconteceria. Não, eu não achei que isso era possível. Porque pra mim, eu falei, a Rose estava no campo da idealização. Você nunca acha nada que alcance a sua idealização. E foi um combo, sabe? Eu acho que as falas da Rose estão bem escritas. Eu gosto do roteiro que a Rose tem. E a atuação da Cici é irretocável. Eu não mudaria nada na atuação dela. Absolutamente Não. nada. Não, Nem na mesmo. atuação e nem na caracterização. Eu acho que tá ótimo. Eu gosto muito, e eu vou bater de novo nessa tecla que a gente já falou várias vezes, mas eles estão realmente respeitando a negritude dela. E eu acho isso maravilhoso. Então. Quando ela tá no bar, com o cabelo solto, ela tá com o cabelo crespo, lindo, maravilhosa, espetacular. E eles podiam ter mudado, porque aquele cabelo não é dela, né? É uma lace. Então eles podiam ter feito qualquer tipo de cabelo Sim. pra Rose, mas eles decidiram seguir algo que parecesse natural pra uma pessoa negra. Sim. E ficou Eu perfeito. tô apaixonada na caracterização dela, tudo. Falei, figurino, maquiagem, cabelo. E ela é Acho que, linda assim, de Se morrer. tem algo irretocável nessa série é Romitri. Eu acho que os dois, assim, no conjunto, de caracterização até a atuação deles, eu acho que a Cici e o Kieran, eles estão entregando o papel da vida deles. Que eles falam assim, essa oportunidade eu vou entregar o melhor que eu posso. E eles estão entregando. E é no olhar, tinha um é no receio. gesto. Sim. Eu tinha um receio com o Kieran porque ele não tinha experiência nenhuma. Esse basicamente é o primeiro papel da vida dele. Sim. E ele até fala isso, mas, gente, o homem tá entregando demais. Não, deram na mão de uma pessoa que fez valer a chance que ele teve. E eu acho que ele abraçou muito o personagem. Com certeza. Que foi uma coisa que a gente não teve no filme, mas porque o filme tem um roteiro fraco. O Danila já era um ator consagrado, mais velho, não tinha tanto Sim. apelo, né? Sim, sim. Eu compreendo. Por isso que a gente tinha Eu falado. não Isso que a gente- concordo, mas eu compreendo. Isso que a gente comentou, eu não lembro em qual dos episódios que a gente acabou comentando isso, que o fato de a gente ter atores desconhecidos, eu acho que foi no das polêmicas, no episódio 3. Foi. Que o fato de nós termos atores desconhecidos é melhor por conta disso. Não só o cachê mais baixo, mas o fato deles se entregarem mais aos personagens. E é realmente o que tá acontecendo, né? Eles estão agarrando essa oportunidade. E eu tá gostei bonito que de ver, gente. eles estão agregando várias coisas dos atores nos personagens. Tipo, a Rose, ela tem sotaque. Ela fala Sim. isso até no primeiro episódio. Fala. Que ela fala que o pai da Lisa fazia piada com o sotaque dela. E eu já estou obcecada por fazer roses australianas nas minhas fics. Então é isso, já mudei tudo os planos aqui. Todas as minhas roses vão ser australianas agora. E não é uma coisa que é um detalhe que mudou, mas que não fez diferença. Tipo, pra história, o que importa, sabe? Então pra que eles iam tirar isso que o ator já tem? Não tinha necessidade de mexer. De forma alguma. Gente, basicamente, a gente gostou de tudo. Só da Dragozeira que não. Então, aí o que eu ia falar mais desse segundo episódio? Já que a gente tava falando de Strigoi há pouco tempo,
Nitidamente já dá pra perceber que Jesse Zeklos está fascinado com a ideia dos Strigoi, né? Nossa. Porque Jesse Zeklos... este segundo episódio termina com ele vendo um ataque, né? Um Strigoi se alimentando. E ele fica fascinadíssimo. É uma cena que eu acho burra. Ele saindo do carro pra chamar o guardião. Mas tá lá no portão. Jesse Zeklos é meio burro, né? Então a gente deixa. Então, eu não gosto dessa cena por vários motivos. Eu acho que ela é simplesmente um artifício de roteiro pra história acontecer do jeito que ela precisa acontecer. Porque por que uma corte super tecnológica ainda tem um portão que é aberto por pessoas? Podia ser algo automatizado. O Jesse correndo de volta pro carro ao invés de simplesmente correr pelo portão, também não gosto. Mas enfim, ele não quer perder o carro dele, né? Nitidamente. Mas materiais. Bens materiais. O Strigoi mas o vidro é só trocar, filha. Ele não quer perder o resto do carro. Ele é um Roy da realeza riquíssimo. Eu não sei. Eu acho falha. Aquilo é uma Land Rover, minha filha. Ele não quer perder uma Land Rover. Mas a cena existe simplesmente pra mostrar que ele está fascinado. Teve nesse episódio o primeiro encontro Mermia, que eu achei de centavos. Porque assim, a Mia tá sentada no sofá, ela não pode simplesmente levantar do sofá e desviar da luz, ela fica lá sentada no sofá e, ai meu Deus, a luz. Gente, assim, quem acompanhou a produção, repara que a Mia tá o tempo todo sentada. Então, mas é porque a atriz quebrou o pé. Não tem como, você sabe, você percebe. As duas cenas que ela tá de pé, você vê que é uma dublê pra ela. Na verdade, aquela cena que ela tá conversando com o Vitor, que a Sônia tá alimentando os pássaros, ainda ela tá de pé. Eu acho que foi antes dela quebrar o pé. Só aparece da cintura pra cima. Verdade, ela pode estar sentada no Ela não aparece o pé dela. E aí tem uma outra cena também que... Aí eu já acho que é no terceiro. Ela tá encostada numa parede. Ela tá de pé, mas ela tá encostada numa parede. Sim. Toda cena da Mia, ela está estática, menos no baile. O baile do primeiro episódio, ela está andando. Mas eu acho que foi antes dela quebrar o pé, talvez. E aí ela não quebrou durante a produção. Ela quebrou num período de folga. Sim. Ela falou isso esses dias no Instagram. E que o ator que faz o Jesse Zeklos tem alguma coisa a ver com isso. Que beleza. Deve ter dado ruim. Eu lembro de umas fotos que eles estavam na praia e ela ainda não tava com gesso. Que ela tem até uma foto, acho que do Kieran, um dos meninos tá levantando ela. Eu não sei se foi nesse dia, porque foi depois desse dia que ela tá. Que ela o Kieran quebrou. Tá com a toalha amarrada na cintura. Sim, foi depois desse dia que ela quebrou a perna. Vai saber se essa brincadeira aí de jogar ela pro alto não deu ruim. Deu ruim, pode ser. Pode ser. Ela não falou exatamente o que aconteceu, mas ela afirmou que não foi um acidente de trabalho, não foi durante as gravações. Foi num período de folga. Mas enfim, o que resultou na Mia sentada o tempo todo. Eu gostei da maneira como elas se conheceram, assim, do diálogo eu gostei, mas eu achei uma bosta isso. A Mia sentada e simplesmente se encolhendo, aí ela fala assim, é porque eu caí no sono e o sol me pegou. E aí, depois, na hora que você acorda, você levanta. Pois é. Foi o que eu pensei. Mas o diálogo delas é legal. Eu gosto dessa faceta da Meredith. Ela não gosta de lutar. Ela meio que deixa entender isso. Eu gosto de duelar com as palavras, né? Então ela é uma guardiã que não tem perfil de guardiã, né? Ela tá ali porque é aquela coisa. Ou você é uma guardiã ou você é uma das mulheres da comuna, né? Das comunidades. É que eu falo comuna porque saiu assim nas legendas, gente. Se saiu de outra forma... Eu não sei, eu não vi legendado em português, então eu falo community, que é como tá em inglês mesmo. Mas aí quando tiver uma tradução, uma dublagem, a gente se corrige. Peacock. Depende quando a Peacock lançar oficialmente Brasil, aqui no Brasil, a gente para de usar os paralelos. E a gente vai assistir, todos nós vamos assistir muito quando sair. De novo? De novo. Eu tô fazendo meu papel, tô mantendo o negócio lá na primeira página do Peacock como a produção mais assistida dos originais dele. Peacock não aguenta mais pra minha cara, mas seguimos. Enfim. Tem um VPN, graças a Deus. Graças a Lali, né? Mas enfim. Eu não gosto
daquela coisa dela se esgueirando do sol e tal, mas a conversa me agradou bastante. Sim. Eu achei que elas tiveram química, sim, me convenceram. E a Mia, era isso que era pra eu falar até quando a gente tava comentando o primeiro episódio. A Mia é um dos personagens que eu mais gostei. Eu acho queria que é muito mais mérito Mia. da atriz. Eu gostei da mais Mia. Eu queria mais Mia. Eu acho que ela tem uma... Ai, como é que fala? Me fugiu a palavra. Ah, eu não sei. Carisma. Mesmo Ela tem carisma. Falar eu acho isso, que ela mesmo tem ela carisma. sendo arrogante e prepotente e mitidinha, ela é carismática. Ela é uma atriz bem sabe? Ela carismática. conquista, Sim. E eu queria ver mais das duas. E é uma personagem interessante, porque ela era pra ser da realeza, eu gosto disso, dela ser quase a rainha, né? A relação que ela tinha com o André também eu acho interessante, porque ele era um mulherengo, mas ela também sabia, não se importava com isso, então tava ok, ela só queria um eu status. não sei como vão construir a Mia na série. Se vão construir ela como sendo bissexual ou como sendo lésbica que estava em um relacionamento hétero por conveniência. Sim, pode ser. A Meredith dá a ela fala entender pra que ela é Meredith. lésbica. Porque quando a Meredith fala, eu sou a Meredith, ela fala, eu sei, tipo, ela já tava de olho em você, basicamente, né? Eu também tenho esse entendimento. Mas foi assim, foi a única cena das duas. E teve mais uma cena Carpenter, que nós tivemos uma na biblioteca e outra quando o Mikhail, ele vai até a casa da Sônia pra falar que na verdade ele tava chamando ela pra sair e ela talvez não tenha entendido. E eu gostei de um primeiro momento que mostra ela vendo a aura dele. Esse efeito eu gostei, não achei eu gostei. ruim. Eu achei que era outra coisa que você ia falar que eu não gostei. Mas eu não gostei, eu vou falar do que você não gostou. Que ela, de repente, ela puxa ele, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E ela mostra um mapa falando assim, ó, os Strigóis, eles estão atacando de forma... Por que diabos ela sabe disso? De forma pensada, eles estão testando. Como ela sabe disso? Tipo, isso é uma linha de roteiro. Ah, por acaso ela organiza os arquivos, os guardiões... Era só explicar isso. Quando eu estava guardando os arquivos dos Guardiões, eu percebi uma coisa. Sim. E aí ela mostra. Vocês entenderam? É uma linha de diálogo que resolve. Ou podia ter uma cena, quando ele vai procurar ela na biblioteca, eles podiam simplesmente ter sido interrompidos por um guardião chegando com um monte de papel e falando pra ela, a gente precisa que você arquive isso. Ele não precisava estar procurando um livro, ele podia estar trazendo pra ela arquivar. Exatamente. Já dava o motivo pra eles se conversarem e você já construía toda a parte em que a Sônia está observando a movimentação dos Strigoi. Porque ficou gratuito. Totalmente gratuito. Deu a entender que assim, a Sônia ela estuda mapas e escudos por hobby. Daqui a pouco vão falar que foram os pássaros que falaram isso pra ela. Olha, se for, eu me mato, porque vai ser muito tosco. Para. Olha, eu não duvido de nada. Eu ainda não gostei desse lance dela falar com os pássaros, a menos que eles justifiquem que todos aqueles pássaros morreram e ela trouxe eles de volta à vida e aí eles têm um laço. Mas só pra pontuar, a nossa cena favorita, né? É aquela cena que a Alissa e a Rose vai até a Alissa e o Dimitri deixa toda a sequência pra toda mim. A sequência. Pra mim, eu acho que especificamente a parte que o Dimitri fica olhando a Rose enquanto ela terminou de falar com a Alissa e ele tá olhando, ele fica olhando ela ali nervosa, tipo, é a hora que ele tá percebendo que ele ouviu, provavelmente ele ouviu toda a conversa. Então ele tá percebendo como a proteção vem de várias formas e ele tá entendendo melhor a Rose a partir dali. Então aquilo ali pra mim é a minha cena favorita. Também é a minha cena favorita. E aí logo depois disso eles se encontram no bar, né? Sim. A gente comentou a fundo a cena dele carregando ela? Nós já comentamos a fundo sim, e é uma cena ó concura, eu vou deixar, porque assim, ela, como a gente falou, ela não tem razão de existir, mas ela tem que estar. Propósito, gente, aquela cena, ela é minha segunda favorita desse episódio. Por quê? Porque ela existe, só por isso. Porque ela existe, porque o melhor do que imaginar Dmitry Belikov carregando Rose Hathaway nos braços, só ele sem camisa, né? Amém. Para parafrasear a deusa, é só isso mesmo. Aliás, a série tá entregando bastante Dmitry sem camisa, né? No trailer a gente tinha visto, só que a gente esqueceu de comentar que no primeiro episódio a sequência até bem grande dele sem camisa ali no telhado, né? Que sequência! Outro
fanservice, né? Precisava dele estar sem camisa? Não, mas precisava. precisava. Porque eu queria ver. Precisava por mim, né? Amém. Por mim. Não precisava do Dimitri estar sem camisa, mas eu aprovei assim, olha, carimbo do sucesso. Tomara Mas, que enfim. venham mais. Mas enfim, eu é isso. realmente espero. A gente tá aqui babando em Dimitri. E qual é a sua nota, Gisele, para o segundo episódio? Então, eu ainda tenho umas questões com ele, que eu até anotei aqui. Eu acho que a passagem de tempo continua confusa, não foi algo que melhorou do primeiro pro segundo. E algumas coisas do roteiro estão um pouco jogadas, estão sendo simplesmente amontoadas ali pra depois construir a história. Então acho que eu vou de 3 de novo. Eu mantenho meus 2,5. Eu não mantenho os meus acho 2,5 porque eu acho que ainda não evoluiu em relação ao primeiro episódio. Eu acho que ainda tem muito do roteiro pra ser isso. construído. Né? A mesma coisa em relação à montagem, as passagens de tempo, como a Gisele falou. Eu acho que ainda há o que melhorar. E assim, eu vou guardar as melhores notas porque a gente ainda tem muitos episódios pela frente. Eu acho que já o 3 e o 4 vocês vão ver que vai melhorar as minhas notas. Então, eu já vou guardar pra lá. Olha, o episódio 4. Se eu sobreviver a ele, eu sobrevivo a qualquer coisa. Não, você vai porque, sobreviver. Meu Deus. Foi uma parada cardíaca atrás da outra no episódio 4, né? Puta merda. Eu falo, ai, não. É porque veio uma cena e me desestabilizou. Mas quando Eu sei veio a qual que outra... é, eu sei qual que é. Não, o episódio 4 tem 3 cenas. Tem uma cena que Sim. me desestabilizou de tudo. Aí ela teve ainda uma pontinha depois, que foi tipo... O golpe de misericórdia, quando você acha que você tá se recuperando dessa cena, vem a outra e te dá a rasteira. Você acaba o episódio jogada no chão. E desmente completamente o que a Julie Plec falou na Comic Con, filha da... Maldita! Mãe, Maldita! me fez maldita. sofrer à toa! Me fez sofrer à toa! Isso já é Maldita. desmentido no 3. Já é desmentido no 3. Tem uma cena no 3 que já desmente. É, Mas então. é que o 4, O 4. ele é a coroação de que os nossos medos não vão se tornar realidade. O 4, ele entrega tudo que a gente tava pedindo, né? Basicamente. Olha, eu ainda tô pedindo uma coisa pro universo que eu acho que ela vem, mas a minha vem, aposta é que ela só vem no vem. final da temporada. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que... O que é? O que é? Sexo Dimitri. Você acha que só vai vir no final da temporada? Eu acho que eles não beijaram ainda, Luiz. Não. Não, eu acho que ali pros... Você considera sétimo, oitavo muito final da temporada? Eu considero que vem no 9º. Não, eu acho que lá pro oitavo. Eu considero que vem no 9º. Eu ainda tô apostando que aquele beijo na mureta é Eu antes acho que de vai sexo. ser no... Não, aquele beijo na mureta vai ser... Eu acho que eles vão entregar no 5º ou no 6º. Eu acho que vai ser, talvez, essa semana. E aí tem a cena do Mason com a Rose na cama, né? A gente não pode Senhor. esquecer que rola Que vai ser na uma transa. sequência. Vai ser na Eu sequência. acho. Ele vai beijar ela, vai deixar ela com fogo, vai largar ela Eu na mão acho. e ela vai Eu acho. afogar as mágoas dela com o Mason. Certeza. Certeza. Ela vai, porque, ó, se a fanfic que a gente criou tá válida, né? Eles se beijam, Dimitri recua e ela fica com cara de eu não acredito que você fez isso. Sim, que é a cara que ela ficou naquelas fotos lá. Então, exato, eu tô me baseando naquelas fotos. Aí eu penso que ela está putíssima da cara e Mason aparece no caminho e ela fala, meu filho, você tem rola? É você. E cata, e vai. O que eu preciso Senhor. é sentar em alguém. Isso é uma fanfic, isso é um programa de família, Gisele. Ela já disse, você vai botar isso no programa? Tô me falando? Eu não tô nem composta, mas enfim. Eu acho que é isso. Ai, tem uns pelinhos voando aqui. Porque ela já falou que ela prefere ficar por cima. Não são minhas palavras, são palavras dela. E ela prefere e ele já sabe disso, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, será que alguém na hora da cena da cabana vai se atentar a este comentário e ele vai botar ela por cima? Porque se isso acontecer, Luene, se isso acontecer, Jesus, você vai me ouvir gritar de Guarulhos. Não precisa nem assistir o episódio. Não precisa nem assistir. Você só fica escutando. Se eu gritar, se você me ouvir daí, rolou. Você já vai esperando já.
Ai, mas enfim, gente. Então é isso. Essa é a nossa discussão dos episódios 1 e 2 da série. E No a 3 gente e não 4. vai fazer nenhuma previsão por enquanto, porque ainda tem mais 2 episódios pra gente comentar que já saíram. E seria um pouco desonesto a gente ir fazendo apostas sem comentar esses 2 episódios antes. Verdade. Eu acho que eles têm pontos cruciais pra viradas do roteiro. Exato. E na semana que vem vai vir o episódio 3 e 4. E na seguinte, 5 e 6. Então, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação a hora que esses episódios entrarem no ar. Então deixa o like aqui nesse vídeo, né, com todos os comentários doidos da nossa cabeça, tudo que a gente conseguiu reunir, mesmo sendo fã, a gente tentou ser imparcial dentro do possível. Se por acaso vocês não estiverem conseguindo deixar os comentários aqui embaixo por algum motivo, nos avisem nas nossas redes, no @buriapodcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nos avisem se vocês estão tendo algum problema, se está acontecendo alguma coisa, porque a gente sentiu uma baixa no número de comentários e a gente gosta muito de comentários, gente. Por favor, mandem. Eu sou A gente quer fanfic, gente, eu gosto de comentário, eu gosto de interagir com todo mundo. Então, se vocês estão tendo algum problema, avisa pra gente, pra qualquer coisa a gente reclamar com o seu YouTube. Tá bom? Exatamente. Então que a gente isso, precisa saber, a gente precisa do feedback de vocês pra saber o que tá acontecendo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.